Maravilha, maravilha, tudo bem? Olha só, hoje eu vou falar um assunto muito importante. Possivelmente o mais importante de todos que eu já publiquei e com certeza continuará sendo um dos mais importantes por muito tempo ainda. Estou falando da educação financeira de nossos filhos. E por que este assunto é importante? Primeiramente, nós estamos aqui em busca de nossa liberdade financeira, ou seja, nós temos uma jornada a trilhar. Nós temos uma maratona a correr. Então agora, se imagine correndo uma maratona, 42 quilômetros. Como será, ou como seria essa corrida se pessoas estivessem te puxando, te trapaceando, te sacaneando? Possivelmente você abandonaria essa prova, tenho quase certeza disso. Por outro lado, agora visualize-se, você correndo, com pessoas queridas do seu lado te apoiando, te incentivando. Quando você encontrar dificuldade, quando você pensar em desistir, as pessoas do seu lado vão bater no seu ombro, vão te dar uma garrafinha d'água. Vamos, levanta, levanta, bate uma palminha do lado ali. Ou seja, você com certeza concluirá essa prova. Ela será muito menos sofrida do que se você realizá-la sozinha. E talvez, quem sabe, você até concluirá esses 42 quilômetros em um prazo menor do que você tinha programado. E esse assunto, além de importante, ele é muito sério também. Dê uma pesquisada por aí, quantos aposentados que continuam trabalhando. E por que isso acontece? Basicamente por dois motivos. O primeiro deles, quando nós passamos para a inatividade, a nossa fonte de renda, a nossa remuneração, a famosa aposentadoria do INSS, ela diminui. Só que na velhice, os nossos gastos aumentam. Nós gastamos mais com medicamentos, com consultas, com exames, com planos de saúde, enfim, tem um descompasso. O segundo exemplo que talvez poderia acontecer seria o seguinte: às vezes a nossa renda poderia ser insuficiente, mas talvez nossos filhos poderiam nos dar um suporte. Só que para isso, ele deveria ter sido educado financeiramente lá atrás. Então, às vezes, os filhos, eles sofrem junto com os pais, que eles queriam estar dando uma vida melhor, só que eles não conseguem, eles não foram preparados para isso. Então, se você concorda comigo com o que eu estou te dizendo aqui, então fique comigo aqui até o final deste vídeo. Às vezes você também pode estar se perguntando, tá, mas quem é o Rondinelli para estar falando isso? Ele já educou algum filho para saber? E eu concordo contigo. Concordo muito, porque tudo que eu publiquei aqui até hoje é tudo que eu faço. Eu não falo nada daquilo que eu não faço, eu só faço aquilo que eu pratico. Neste tema em específico, você tem uma certa razão. Nunca eduquei um filho financeiramente. Mas, por outro lado, eu sou filho. E eu não tive educação financeira em casa, e eu não tive educação financeira nas escolas. Então, o meu aprendizado ele foi às avessas. Então, o que eu quero passar aqui para você é os principais pilares que eu entendo que deva ser a melhor forma de educar os seus filhos financeiramente. Vale frisar que eu não sou educador, né, de crianças, né, não tenho gabarito para isso. Estou falando aqui no aspecto financeiro, tudo bem? Mas então vamos lá. O primeiro pilar que eu acho que é o mais forte, o que vai gerar maior conhecimento, que eles vão aprender mais rápido, é por meio do exemplo. Você tem que envolver os seus filhos nos assuntos financeiros da sua casa. Não converse isso escondido. Não, isso é um assunto comum como todos os outros. Eles têm que estarem cientes de tudo que está falando sobre educação financeira, sobre os gastos, o que pode reduzir, o que pode cortar, o que pode comprar, o que não pode, e os investimentos também. Então é importante você envolver toda a sua família. Eu vou dar alguns exemplos aqui, porque vai depender da idade de seus filhos, da forma que você pode se adequar para ajudá-los. Se seu filho ele for menorzinho ainda, mas já tiver a capacidade de compreensão, em algum momento, com toda a certeza, o seu filho já te pediu alguma coisa que você não pôde dar naquele momento. Então, você anota em um papel essa data e o que ele pediu. Por quê? Porque lá na frente, no futuro, próximo ou longo, quando você der um presente especial para o seu filho e que ele gostar, aí você senta com ele e conversa. Olha, filho, você lembra daquele dia que você me pediu tal coisa e o papai não teve condições de comprar?
Pois bem, agora nós, por meio da nossa educação financeira, nós educamos, nós economizamos, nós juntamos dinheiro mês a mês, nós investimos o nosso dinheiro, e aquele dinheirinho que era pequenininho, que era pouquinho, agora ele cresceu, é como se fosse uma massa de um bolo, e agora o papai conseguiu te dar esse presentão. Quer um exemplo melhor que esse para educar o seu filho? Por outro lado, antes disso, pode ser dos dois lados também, né? Você pode dar esse exemplo, ou também você pode envolver o seu filho em relação a economias da casa. Isso também é educação financeira, não é apenas bons modos. Por exemplo, fechar a torneira, apagar a luz, desligar a TV, enfim. Então, quando você der esse presente, você também pode dar a seguinte linha de argumentação. Olha, filho, a nossa família toda, nós cumprimos a nossa meta de economia de água ou de economia de energia, alguma coisa, sabe? E com essa economia, o papai conseguiu comprar o presente. Você tem que lembrar, você já deve saber, né, que o dinheiro gasto com investimento é exatamente o mesmo dinheiro que você deixou de gastar onde você poderia economizar. Então, compras de coisas que você não vai utilizar é um dinheiro jogado fora. Da mesma forma. Agora, por exemplo, se seu filho ele já for maior, ele já souber fazer contas, aí você pode chamá-lo para vocês estudarem juntos. Olha, filho, vamos fazer uma simulação aqui, se o papai aqui investir tanto agora e por mês a gente consegue investir tanto, e aí a gente vai conseguir uma rentabilidade de X%, vamos ver quanto que nós vamos ter lá no futuro. E melhor ainda, se você conseguir envolvê-lo para deixar ele chegar a essas conclusões. Por quê? Existem apenas 3 variáveis que vão determinar o nosso caminho da nossa jornada, ou seja, quando nós vamos cruzar a faixa final lá da nossa maratona. E quais são essas 3 variáveis? A primeira variável é a rentabilidade dos nossos investimentos ao longo desse caminho, desse prazo. Aqui nós estamos juntos nessa jornada aqui para te ajudar a potencializar esses ganhos. Só que esses ganhos são incertos, nós não temos controle sobre eles, depende muito também da nossa economia. O segundo fator importante também é o quanto investir, é o valor dos aportes. Quanto mais rápido chegaremos e também com um valor maior lá na frente. Só que aqui é mais difícil, né? Nós estamos falando de valores financeiros, às vezes o país está passando por crise, alguém fica desempregado, então realmente é difícil. Mas tem um fator que não tem desculpa, que não depende de ninguém, quer dizer, depende exclusivamente de você, e é o principal fator, é o que mais vai determinar a sua rentabilidade lá na frente, que é o tempo. Se você olhar na formulazinha da acumulação de dinheiro, o tempo ele é elevado ao expoente. Então, uma curva exponencial, ela é assim, ó. Deixa eu ver que ela começa, e ela é exponencial. Quanto maior o tempo, maior o seu montante lá no futuro. O próprio Einstein já dizia, como que é? Einstein dizia, os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Então, se ele concluir isso, imagine vocês começando o quanto antes essa caminhada da liberdade financeira, da maratona. Então, esse é um exemplo, esse é um exemplo do primeiro pilar que eu elenquei, que é por meio dos exemplos, como você pode educar os seus filhos. O segundo exemplo que eu gosto de elencar, que é, ou os filhos vão aprender ou ouvindo, ou lendo, consumindo alguma coisa. Por exemplo, se você tem um filho aí, já fale para ele acompanhar a gente aqui no nosso perfil, no nosso canal. Por quê? Porque ele vai ficar ouvindo, ele vai ficar consumindo esses conhecimentos. Vai chegar um momento que vai entrar por osmose ou difusão facilitada, sei lá. Vai chegar um momento, ou ele vai me bloquear. Mas, enfim, é uma forma também dele adquirir conhecimentos. Ou um livro. Existem inúmeros livros bons, fáceis, livros introdutórios, de fácil
leitura, vale muito a pena também você presentear seus filhos com esses livros. E o terceiro pilar, que também é muito importante também, que é uma forma de aprendizado, eu costumo dizer que é pelos erros. Isso vale para todo mundo, inclusive para você, pai, para você, mãe que está aí. O que é o aprendizado pelo erro? Ora, você vai fazer um bolo e você não sabe fazer o bolo. Você vai inventar os ingredientes, você vai errar. Aí você vai tentar novamente, você vai mudar alguma coisa, porque algo deu errado. E assim sucessivamente. Então você está aprendendo com os erros. Só que você pode aprender com os seus erros ou pode aprender com os erros de terceiros. Como seria aprender com os erros de terceiros? Ora, para que você vai inventar a fórmula do bolo, a receita do bolo, se alguém já errou isso e desenvolveu a receita do bolo? Temos inúmeras receitas prontas aí. Não é mais fácil você pegar uma receita pronta, elaborada e executar ali, repetir aqueles passos? É muito mais fácil. Então, nós aprendemos ou por nossos erros ou pelos erros de terceiros. Só que aqui, como nós estamos falando de nossos filhos, eles ainda não erraram na pele. Só que qual é o nosso objetivo aqui? Evitar que eles errem para eles terem essa consciência lá na metade da maratona, quando eles vão abandonar a maratona. Então nós vamos educá-los agora dando exemplos de erros, principalmente se for os seus erros, ou seja, os erros dos pais, do pai, da mãe. Por quê? Porque você pode sentar com eles, pode conversar com eles. Tudo o que eu citei anteriormente, você pode repetir os passos, mas aí você passa. Nossa, olha o tempo que nós perdemos, olha a oportunidade que nós já perdemos. Vocês demonstram que vocês erraram, e esse exemplo ele é muito mais forte ainda, né? Porque ele está aprendendo com os erros dos outros, só que é um erro interno da própria família, é um erro que volta lá no nosso alicerce número 1, que é por meio dos exemplos, tá joia? Então, aqui ele aprende muito, muito também. Só que para isso, não é fácil, literalmente não é fácil, dá vontade de abandonar o barco. Primeiro, não é fácil nós trilharmos essa caminhada, essa maratona da nossa liberdade financeira. Por isso é importante você estar aqui acompanhando o nosso canal e tal, o nosso perfil. Mas também, com os filhos também, às vezes tem momentos que você vai deixar para conversar sobre finanças um outro dia. Hoje eu não estou muito afim. Às vezes vocês vão fazer outras coisas. E esse assunto às vezes sempre vai ficando para o lado. E aí quando você vê, você já perdeu um ano, seu filho já perdeu um ano, já perderam 2 anos, já perderam 3 anos. Então o que eu preciso de vocês, pai e mãe, é comprometimento. Vocês têm que vestir a camisa do comprometimento e falar assim, meus filhos não vão passar porque eu passei. Meus filhos vão ter educação financeira aprendida aqui em casa, tá joia? Não venha com essa desculpa de falta de tempo. Quem quer dá um jeito, quem quer consegue tempo. Quem não quer dá uma desculpa. Então não me venha com essa de falta de tempo ou de falta de dinheiro também. Hoje, para investir, a quantidade mínima inicial é muito, muito baixa. Então, vocês não têm essas desculpas, tá joia? Espero que tenha gostado. Se gostou, se achou que agregou valor, curta aqui o nosso canal, o nosso perfil e vamos viralizar esse vídeo. Vamos levar educação financeira para nossos filhos, para os filhos de todo o Brasil, tá joia? Maravilha, maravilha!